Em 2010, a China fez algo inédito. Bloqueou a exportação de terras raras para o Japão. Motivo oficial? Nenhum. Motivo real? Uma disputa territorial sobre ilhas no Mar da China Oriental. O Japão não teve escolha. Cedeu às pressões chinesas. Por quê? Porque terras raras são essenciais para fabricar eletrônicos, turbinas eólicas, mísseis guiados. E a China controlava 95% da produção global. Aquilo foi um aviso. Um aviso de que recursos minerais podem ser armas geopolíticas. E agora, 15 anos depois, estamos vendo a mesma história se repetir. Mas não é mais sobre terras raras. É sobre lítio, cobalto, níquel, grafite. Os minerais que alimentam a revolução da inteligência artificial, da transição energética e da infraestrutura digital. E a China, novamente, está no centro. Vamos aos números. Lítio, essencial para baterias de carros elétricos, data centers, dispositivos móveis. Produção global de lítio em 2023, 130 mil toneladas. 3 países controlam 88% dessa produção. Austrália, 47%. Chile, 26%. China, 15%. Mas aqui está o detalhe crítico. Austrália e Chile extraem o lítio bruto. Mas quem refina o lítio? China. 60% do lítio global é refinado em território chinês. E sem refino, lítio bruto não serve para baterias. Cobalto, usado em baterias de alta densidade energética. 70% do cobalto mundial vem da República Democrática do Congo. E quem controla as minas no Congo? Empresas chinesas. A China Molybdenum possui 80% da mina Tenke Fungurume. A Zhejiang Huayou Cobalt controla operações em Kolwezi. Resultado: a China controla aproximadamente 70% da produção global de cobalto refinado. Terras raras. 17 elementos químicos essenciais para ímãs permanentes, usados em turbinas eólicas, motores elétricos, discos rígidos. China produz 70% das terras raras globais e refina 90%. Isso não é diversificação, é monopólio. E o mundo inteiro depende disso. A China não conquistou esse controle por acidente. Foi estratégia deliberada, executada ao longo de 30 anos. Nos anos 1990, a China começou a investir pesadamente em mineração de terras raras. Enquanto isso, os Estados Unidos fechavam suas próprias minas. Motivo? Custo ambiental. Refinar terras raras produz resíduos tóxicos. É caro, é poluente. Empresas americanas preferiram terceirizar para a China. A China aceitou. Absorveu a poluição. Desenvolveu a tecnologia de refino. E consolidou o monopólio. Nos anos 2000, a China começou a investir em minas de cobalto na África. Não apenas comprando cobalto, mas adquirindo participações diretas nas minas. A China Molybdenum pagou 2,65 bilhões de dólares pela mina Tenke Fungurume em 2016. Não foi a única. Empresas chinesas financiaram infraestrutura em troca de contratos de longo prazo. Estradas, portos, ferrovias no Congo, construídos com dinheiro chinês. Em troca, a China garantiu acesso exclusivo a cobalto por décadas. E nos anos 2010, a China começou a investir em lítio. Comprou participações em salares de lítio no Chile. Adquiriu empresas de mineração na Austrália. Construiu refinarias em território chinês. Resultado: mesmo quando o lítio é extraído fora da China, precisa ser refinado na China. E isso dá à China poder de controle sobre toda a cadeia. Você provavelmente nunca ouviu falar de terras raras ou refino de lítio. Mas esses minerais controlam o futuro da tecnologia. Se você quer entender como o mundo realmente funciona, se inscreve no canal e deixa o like. Esse conteúdo só existe porque você valoriza informação de qualidade. Os Estados Unidos perceberam o problema.
tarde, mas perceberam. Em 2022, o governo americano aprovou o Inflation Reduction Act, 370 bilhões de dólares em incentivos para a transição energética e independência mineral. Parte desse dinheiro foi direcionada para reabrir minas de terras raras nos Estados Unidos, construir refinarias de lítio em solo americano, desenvolver cadeias de suprimento independentes da China. A Lynas Rare Earths, empresa australiana, recebeu 120 milhões de dólares do Pentágono para construir uma refinaria no Texas. A MP Materials reabriu a mina de Mountain Pass, na Califórnia, a única mina de terras raras em operação nos Estados Unidos. Mas há um problema. O minério é extraído na Califórnia e enviado para a China para ser refinado. Por quê? Porque os Estados Unidos não têm capacidade de refino em escala comercial. E construir refinarias leva tempo. Estimativa: até 2030 para ter capacidade própria. Enquanto isso, a dependência continua. A Tesla percebeu isso e fez diferente. Comprou participação direta em minas. Fechou acordo com a Piedmont Lithium para fornecimento de lítio da Carolina do Norte. Investiu na Sigma Lithium, que opera no Brasil. A Apple também está se movendo. Assinou contratos de longo prazo para a compra direta de cobalto e lítio. Mas isso é exceção. A maioria das empresas ainda depende de intermediários. E o maior intermediário é a China. Agora, vamos falar do futuro. Porque a corrida mineral está apenas começando. Afeganistão. Reservas estimadas de lítio, cobalto e terras raras. 1 trilhão de dólares. Mas o país está sob controle do Talibã desde 2021. E a China já está negociando acesso. Em 2023, empresas chinesas assinaram contratos exploratórios com o governo talibã. Groenlândia, território dinamarquês. Reservas massivas de terras raras sob o gelo. Em 2019, Donald Trump tentou comprar a Groenlândia. A Dinamarca recusou. Recentemente voltou a se falar sobre isso, mas a China está investindo em mineração na região. Fundo oceânico. Nódulos polimetálicos no Pacífico contêm níquel, cobalto, cobre, manganês. Empresas como The Metals Company estão correndo para obter licenças de mineração em águas internacionais. Ambientalistas alertam: mineração submarina pode destruir ecossistemas inteiros. Mas a corrida já começou. Porque a demanda por minerais estratégicos está crescendo exponencialmente. A Agência Internacional de Energia estima: até 2040, a demanda por lítio vai aumentar 40 vezes, cobalto, 20 vezes, terras raras, 7 vezes. E não há produção suficiente no horizonte. Então, o que isso significa? Significa que a transição energética e a corrida pela inteligência artificial criaram uma nova dependência. Saímos do petróleo, mas entramos no lítio, no cobalto, nas terras raras. E essas dependências são ainda mais concentradas do que a dependência de petróleo jamais foi. A China não controla 70% do petróleo mundial, mas controla 70% do refino de cobalto, 90% do refino de terras raras, 60% do refino de lítio. E está usando esse controle da mesma forma que usou em 2010 contra o Japão, como arma geopolítica. Os Estados Unidos estão tentando reverter a dependência, mas vão levar uma década. E enquanto isso, cada carro elétrico que você compra, cada data center que processa IA, cada turbina eólica que gera energia limpa, depende de minerais controlados pela China. A corrida mineral não é sobre meio ambiente, não é sobre sustentabilidade, é sobre poder. E quem controla os minerais, controla o futuro da tecnologia, da energia e da economia global. A próxima guerra talvez não seja por petróleo, será por lítio.